Um anime pode definir sua religião? Não, não pode. Mas hoje descobriremos que Katia faz coisas piores do que dizer que jogos e animes são do inimigo. Este vídeo não é recomendado para menores de 16 anos, por conter temas polêmicos, religiosos e muito sensíveis. Caso não tenha essa idade mas queira continuar, siga por sua conta e risco. Sua missão é proteger crianças e adolescentes das maldades do mundo. Povo, então, eu decidi chamar alguém aqui pra falar sobre a Katia Alencar, né? Enfim, fala aí, Guis. Eu sou o Gui, né? Não sei se o pessoal do canal do Damasco me assiste também, né? Mas eu sou dono do canal Gui X, Geeks, GuiX, sei lá. Cada um fala de um jeito, nem eu sei a pronúncia do meu canal. E que eu mesmo saiba, e que a maioria das pessoas sabem, né? Pelo menos, eu fui a primeira pessoa da internet a falar da Katia assim em vídeo no YouTube. Meu vídeo tinha pego mais de 160 mil visualizações. Mas aconteceram umas coisas que fizeram meu vídeo cair. Fizeram meu vídeo ser tirado do ar, né? E eu tô aqui nessa entrevista pra esclarecer algumas coisas, né? Explicar o que aconteceu sem sensacionalismo, né? Que a senhora Alencar aí fica fazendo, né? E vamos ver o que vai dar essa entrevista aí. Então, povo, é a segunda vez que a gente tá gravando isso daqui. É uma merda. Pior que às vezes as coisas estão errado mesmo. Mas enfim, Gui, eu vou te chamar assim mesmo. Fala na linha do tempo, só pra gente ficar mais contextualizado sobre o que aconteceu. Em novembro de 2024, eu mandei o vídeo Jogos e Animes do Diabo, kkkkkkk, que eu fiz, literalmente, aquela intro que tem no vídeo, né, de eu falando que foi um cara que me chamou no Discord. É real mesmo, isso aconteceu. Foi um cara que falou, tem essa pessoa aqui que tá falando tal coisa. Eu relutei, eu pensei assim, não, eu faço, não faço, should I stay, should I go, o que eu faço, né? E eu falei, vou fazer, vai, já que no meu canal tem vários vídeos onde eu falo de pessoas que são meio, que são meio parecidas com a Katia, até certo ponto, né, mentirosos e tal, que ficam espalhando um monte de desinformação. Eu vou fazer, mas eu fiz pensando assim, o vídeo vai pegar 500 visualizações, né, porque eu pensei assim, quem que vai se interessar em uma porra dessa, né? Pensei assim, pelo menos na hora. E acabou que eu tava errado, né? Aí eu fiz o vídeo com a mentalidade de tipo, meu Deus, uma conversa de putiquim, né, de opinando e tal, ninguém vai ver, e o vídeo pegou muita visualização. E esse foi meu erro, né, porque no vídeo tem os áudios do Carlinhos e tal, né, tem um monte de piada com putaria, e a Katia viu o vídeo e ela ficou muito puta, né, ela fala que ela não tem ódio, mas ela ficou puta com o vídeo, eu tenho certeza que ela ficou se mordendo de ódio. E aí ela fez um boletim de ocorrência contra mim. Detalhe, antes ela só tinha feito o boletim de ocorrência com quem ameaçava ela de morte. Ela fez contra um moleque de 15 anos, sabendo que eu tinha uns 15 anos por aí. E ela falou que eu cometi o crime de injúria, que me tratando como se eu fosse um criminoso, falando que tinha foto minha, falando que já sabia quem eu era. Sendo que, gente, nos meus vídeos, meu e-mail aparece às vezes mesmo, porque eu não ligo, né, o e-mail... Tem vários e-mails, né, e se o e-mail aparece no meu vídeo é porque eu deixei aparecer mesmo. E sobre o meu rosto, galera, eu já tinha revelado até no canal, em um vídeo que tá como não listado, porque eu achei o vídeo muito ruim. E eu tenho Instagram, então a Katia descobriu nada, sensacionalismo dela, né, ela só tá tentando se vangloriar em cima da minha desgraça que ela causou. E aí o que acontece que, em decorrência de toda essa pressão, tem o print onde eu falo, só dá medo de processo. Esse medo de processo que eu falo é mais pela minha família do que por mim, né? Porque se, por exemplo, a Katia me processasse, não ia ser eu que ia responder, ia ser meus pais, né? E não dá, simplesmente esse tipo de coisa não dá aqui em casa. Ia ser um transtorno muito grande. Então o medo de processo não é por mim, é pela minha família, né? O medo, entre aspas, é pela família e tal, né? E ela tentando me taxar como um malfeitor, né? Eu tava falando disso,
né? Até você mostrou no seu vídeo, né, Damasco, que ela tentou falar como se eu tivesse contra Deus, né? Kátia, sinceramente, eu quero que você mostre algum trecho do meu vídeo, se você tiver baixado ainda, onde eu falo que eu tô contra Deus. Assim, eu gostaria muito que você mostrasse esse trecho, cara, porque eu sou uma pessoa que eu falo tanta coisa, sabe? Que às vezes eu esqueço do que eu mesmo falo, cara. E eu gostaria muito de ver onde eu falo que eu sou contra Deus, assim, né? E não, falar mal de você é a mesma coisa que falar mal de Deus, né? Falar mal da palavra, não faz o menor sentido e, além de tudo, é uma heresia do cacete, cara. Não, esse seu argumento não faz sentido nenhum, né? E o que aconteceu é que o vídeo foi privado, tá? Mas ele não sumiu totalmente da internet, né? Já teve gente que fez react, tem uns reacts aí na internet que eu já vi, tá? Mas no meu canal em si, ele tá privado lá, né? As 7 chaves. E eu notei que os trechos do seu vídeo, onde eu apoio no vídeo dela, são trechos onde você o quê? Fala palavrão, onde você fala alguma coisa mais bruta, onde você põe um áudio do Carlinhos. Aí olhando só o vídeo dela, parece que você é um ignorante. Eu sou um ignorante que só xinga. Sabe qual que é engraçado? Isso aí que ela fez comigo é claramente... Ela fala que eu fiz um ataque pessoal a ela. Mas ela, ao fazer isso, ao recortar o que eu tô falando pra pegar apenas os trechos fora de contexto, onde eu tô mais... No vídeo, em nenhum momento naquele vídeo eu tô puto, tá? E ela fala que eu sempre joguei a semente da ira. Em nenhum momento daquele vídeo eu tô bravo. Os sentimentos que tem naquele vídeo é decepção. Eu acho que dá pra falar que é decepção, né? Descontentamento, tristeza, frustração, indignação. Tem esses sentimentos naquele vídeo. Ira, isso é o que não tem. Muito pelo contrário, naquele vídeo eu tô dando risada, eu tô sendo irônico, eu tô sendo sarcástico, eu tô tirando sarro. Eu não tô furioso, eu não tô com ira, né? Tanto que até se vocês verem que né, tá privado, mas os comentários ficam salvos, né? Nos comentários daquele vídeo, o pessoal tá rindo, tá tirando sarro da Kátia. Não tem ira naquele vídeo, não sei de onde ela tirou a ira, né? A ira veio dela, né, contra mim, foi o contrário. E aquele vídeo resposta dela é claramente ela tentando direcionar o público dela contra mim, né? E ela até me usa como exemplo, tipo, meu Deus, esses pais não sabem o que esses filhos fazem na internet. Meu Deus do céu, meus pais sabiam do vídeo desde que ele saiu, tá? Inclusive, meu pai vídeo na televisão da sala, comigo, ele viu o começo do vídeo, né? E ela ainda fala, foi Deus que fez seus pais tomarem coisa. Mentira, foi eu mesmo. A não ser que a Kátia considere que eu sou fruto de uma vontade divina. Aí é uma questão dela, né? Mas assim, é cheio de mentira esse vídeo de resposta dela, cara. Daria pra fazer um vídeo desmentindo ponto a ponto, mas a minha condição atual não permite isso. Se dependesse totalmente de mim, eu faria vídeo desmentindo ponto a ponto, porque é o pior vídeo de resposta que eu já vi, porque ela responde nada. Justamente. E uma coisa que não só eu notei, como eu vi nos comentários do vídeo dela, o título de lá, se eu não me engano, é respondendo as injúrias que sofri, ou alguma coisa do tipo. Aí você entra no vídeo pensando, nossa, esse cara deve ter xingado tanto ela. Mas chega o vídeo, é só você opinando um pouco e só. É isso. O que eu peguei pesado e que eu me arrependo foi a questão do Carlinhos, mas eu já expliquei porque que isso aconteceu. Porque eu achava que o vídeo ia ficar na minha bolha, assim, né? Esse é um negócio, assim, de botequim, né? Igual os Skylab fala no Flow, né? Você acha que isso aqui é um botequim, né? Eu tava com essa mentalidade ainda, né? De que é um botequim. Foi depois desse vídeo que... de certo, foi uma desgraça. Uma desgraça tudo que aconteceu. Foi uma desgraça. Foi uma merda, né? Eu passei muito mal, eu tive que faltar na escola, né? Ela fica de vitimismo com a filha, né? Fica se expondo, vitimizando, né? Eu nunca fiz isso, eu vou falar o que aconteceu comigo. Eu passei muito mal, eu tenho histórico de auto-M, que acho que não pode falar isso no YouTube, né? Eu quase fiz de novo, quase. Eu faltei na escola que eu passei muito mal, eu fiquei bad mesmo com tudo que aconteceu. E a Kátia, depois do vídeo de resposta, se vitimiza com a filha. Fala, ele fez a minha filha chorar. A filha dela não tem celular. Ela fala isso em podcast, que a filha dela não tem telefone, né?
E se alguém mostrou o vídeo pra filha da Kátia, foi a própria Kátia. O que dá a entender é que ela chegou assim na filha dela e falou assim: Ô filhinha, vamos ver aqui um vídeo da mamãe, vamos. Vamos ver um filminho aqui desse cara, Gui X, né, o Gui. Ai, velho, puta que pariu, mano. Mas assim, ela fala que a menina chorou no minuto 30. No minuto 30, tem absolutamente nada que vá fazer uma pessoa chorar. A não ser que a menina tenha medo de entrevista, né? Porque no minuto 30 é uma entrevista, né? Que tá tocando, né? Tá passando. Então eu acho que a Kátia mentiu. Ela usou a menina pra se vitimizar, né? E fora que mesmo se ela falasse, ela chorou porque, sei lá, por causa do Carlinhos, ela chorou por causa dos palavrões, de um jeito ou de outro, a culpa é da Kátia, não é minha. Ela que mostrou o vídeo porque ela quis. É tipo você levar uma criança de 6 anos pra ver pra ver, sei lá, ver O Exorcista no cinema e querer reclamar do filme. Foi você que levou o moleque, velho. A culpa é de quem? Da obra por existir ou você que levou seu filho pra ver? Na visão da Kátia, é da obra por existir. Então, essa mulher é maluca, velho. Maluca, né? Depois, e ela fala que quem chama ela de maluca, né, é quem não tem discernimento. Nós que não temos discernimento, ela tem todo o discernimento do mundo, ela sabe interpretar direitinho, né, ela demonstra bem isso, né? A gente vê. E por sinal, Kátia, se você estiver vendo essa entrevista e quiser fazer outro boletim de ocorrência, fique à vontade, tá? Mas não esquece de pôr essa entrevista inteira aqui também no BO, tá? Fique à vontade, sinta-se livre, né? Vivemos em uma democracia, né? Igual você fala, né? Não é mesmo? Então, sinta-se à vontade aí. Medo dela derrubar essa entrevista e só ficar reupando parte que você fala palavrão. É esse o significado de medo. Então, ó, você vai cortar, quer cortar as partes que só tem palavrão? Então, cu, buceta, pau, caralho. Que outro palavrão que existe? Filho da puta, chuca, vai, recorta essa parte aí, vai, manda, põe, essa é pra ir pros seus stories, cu, buceta, dedo, língua, cu e buceta, vai, merda, velho. Ela no vídeo te pinta como um literal monstro, sabe? Se eu não me engano, ela posta, não sei se é nos stories ou em outro lugar, um print do Discord, se eu não me engano, seu. Foi eu não vou falar o nome da pessoa, mas o cara, assim, até estudou comigo e tal, amigo antigo meu, ele ficou muito puto comigo por causa de uma atitude administrativa que eu fiz no servidor. Aí o que ele fez? Ele pegou um monte de print meu, recortado, eu perguntei pra ele, você mandou tudo recortado pra ela? Ele falou que mandou tudo recortado, e simplesmente mandou em uma conta na DM da Kátia, e apagou a conta depois. Ou seja, a Kátia simplesmente pegou aquele print sem ter certeza nenhuma se as coisas que estavam sendo ditas ali eram verdadeiras ou não. Um negócio mó falso, né? Na DM dela, ela não se preocupa. A pegar, ele tava me xingando. Tipo, ela nem tinha certeza se tava me xingando, se não tava. E sendo bem sincero com você, nem eu lembro daquelas mensagens. Tipo, é umas coisas que eu não lembro nem se eu fiz. E no meu servidor do Discord, a gente, naquela mesma época, a gente fez tipo uma reforma no servidor. Aí a gente apagou os chats e fez outros. Né? Então não tem como eu ver. Mas assim como, por exemplo, print não é prova cabal de nada, né? Então, né? Então, aí eu também lembro, não lembro se foi um outro story, alguma coisa do tipo, onde ela postou dizendo que quando você estava criticando ela, você não estava se referindo a ela, mas a Deus. Então, eu queria saber a base bíblica dela pra falar isso, né? Ela pede base bíblica pra tudo. Ela não mostra a base bíblica, só fala merda, né? Então, é uma heresia dela, né? A Kátia, além de tudo, é uma herege do caralho, né? Ela adora aquela fonte lá, o Confia. A fonte é o Instituto Datafoda-se. É que assim, ela tem um perfil com mais de 300 mil seguidores e ela ficou realmente te imputando coisa, ficando te chamando de um monte de coisa. Então isso parecia mais uma injúria, assim. É que assim, o que ela falou que eu fiz, ela falou que eu fiz uma difamação também. Só que o crime de difamação, ele existe quando a pessoa tem a intenção de difamar. Tipo, se eu tivesse feito vídeo com a intenção, tipo, meu Deus, eu vou acabar com a Kátia, eu quero destruir... Não! Se eu tivesse feito com essa intenção, aí sim seria uma difamação, mas eu não tinha essa intenção. Minha intenção era fazer crítica, porque a difamação...
ela é feita tanto com informações verdadeiras quanto com informações falsas. Por exemplo, você namora uma menina e ela te trai e você, sei lá, você pega os prints da traição, sei lá, uma gravação e sai expondo, né, por aí pra falar que aquela menina é uma piranha, né? E isso é difamação. É verdade o que ela fez? Que ela te traiu? É verdade, mas você tá difamando ela. Você tá causando um dano à reputação daquela garota, né? De forma desnecessária, sabe? Então, eu não difamei a Kátia em nenhum momento, tá? Eu só fiz uma crítica. Pra Kátia, qualquer crítica é uma difamação. Tanto que eu tenho provas de que ela fez isso, tá? Eu tenho algumas informações, né? Que ela censura pessoas que falam mal do livro dela, né? Alegando que a pessoa deu spoiler do livro. Tipo, o livro nem é um livro de história. É um livro, assim, é um manual. Em teoria é um manual, né? E ela fala que tá dando spoiler. Como que você dá spoiler de um manual? Não, mas e o final? O final do livro dela? Nossa, eu quero muito saber o final do livro da Kátia, velho. Puta que pariu, que história foda. Eu tenho livro, é uma bosta, tá? Eu já li My Camp. Sabe que livro é My Camp? Sei, o do bigode lá? É, biografia do álbum. Eu já li trechos de My Camp. Cara, eu consegui sentir mais desgosto lendo o livro da Kátia do que lendo My Camp. Eu não tô zoando. Daquela bosta do que lendo My Camp. Que em My Camp, pelo menos, tem a importância histórica, né? Pelo menos tem isso. No livro da Kátia nem isso tem. É só lixo. Merda. É que assim, eu li um total de 1 capítulo do livro, mas mesmo assim eu já senti a energia negativa que aquilo tem. Tipo, ela ficou comparando o Holocausto, o Holodomor, as obras de hoje em dia. Esse livro não foi feito por vontade divina, sabe por quê? Porque no livro tem muita coisa que ela diz que é comprovadamente mentira. Dá pra provar que é mentira. Por exemplo, no capítulo 6, ela manipula imagens com inteligência artificial pra fazer análise. Isso é desonesto pra caralho. Onde é que tava Deus guiando o livro dela aí? E pelo que me lembro, o capítulo 6 é de anime, não é? É o mais longo, inclusive. Ela tem alguma fixação por anime, né? Não, cara, eu não entendo o porquê ela tem essa fixação tão grande pelo Naruto. É sempre o Naruto e o Stitch. Sei lá o que aconteceu. Sei lá, ela é sinistra, né? E ela acha que as pessoas não gostam dela porque ela fala mal do Naruto. Ó, vou contar um segredinho pra quem não sabe. Eu não gosto de Naruto. Eu não suporto One Piece. Eu não suporto muita coisa em Dragon Ball. Meu Dragon Ball favorito é o Dragon Ball clássico lá com Goku criança, né? Que é engraçado. Eu não gosto de muito anime. Os animes que eu gosto é Evangelion, Death Note, One Punch Man, Jojo. Eu gosto dessas paradas aí. Eu não gosto da maioria. O que me deixa puto com a Kátia não é ela falar mal de anime. Tanto que ela fala mal dos animes que eu não gosto, né? É ela usar argumentos mentirosos. O que me deixa puto é hipocrisia, é mentira, é afetação, é dissimulação. É tudo isso que me deixa puto. Crítica é válida. Tanto que se você ver nos meus vídeos, por exemplo, eu falo nos meus vídeos, cara, você quer me xingar? Você quer falar mal de mim nos comentários? Fala, dá dislike, que se foda, eu não ligo. Agora, se o cara estiver mentindo, se o cara estiver imputando crime e coisa assim, aí eu fico puto e faço questão de humilhar a pessoa e desmentir a pessoa, né? Que é essa... Que é um sentimento. Não foi exatamente o mesmo sentimento com a Kátia, mas foi algo parecido. Eu vi, mano, essa pessoa tá falando muita besteira, essa pessoa tá mentindo. Eu vou fazer um vídeo mostrando como ela está mentindo, né? Foi isso que eu fiz. Não foi um vídeo de 5... Tanto que ela mesma fala que o vídeo tinha quase 1 hora. O vídeo, quando tava sem censura, né? Ele tava com 59 minutos de duração. Ela quer que as pessoas acreditem que é 59 minutos de eu xingando ela. Tem nem substância pra todo esse tempo. Então, ela acha que eu sou quem? Que eu sou o Carlinhos, mano? Pra fazer áudio de 2 horas, tá ligado? Xingando igual a Dalva. A Dalva faz gargarejo de espelho. E uma coisa que eu já percebi que até me irrita um pouco é porque ela sempre fala das mesmas obras. É sempre o Naruto, é sempre o Dragon Ball, é sempre o Demon Slayer. Ela nunca muda o tipo de coisa que ela fala. Sabe por que ela fala essas obras? Primeiro, porque ela fala que essas são as obras mais conhecidas, né, no top mundial, e é mesmo, tá no top mundial, só que no Brasil o Naruto já é mais pra criançada, né, Naruto hoje em dia. E também porque ela não assiste as coisas.
Ela mesma O quê? fala, tem trecho em podcast onde ela fala que ela não assiste, né? Onde ela fala que ela tem um método pra fazer análise sem assistir. Que ela fala, não, você não deve assistir. A pessoa vai analisar como? É por osmose? É por clarividência? Como é que vai ser? É o stand dela. O stand, né? Cara, você deve ter um stand, velho. Não sei se você... Não sei se você tem alguma memória de quando você era criança, de se alguma flecha te espetou, tá ligado? Alguma coisa te cortou assim, e você começou a ter um encosto que te faz ver as coisas. São encostos. E quando você vê ela, principalmente ela que fica falando que ela é a maior especialista de não sei o que do Brasil, você imagina uma pessoa que fica olhando as coisas, que tem uma noção do que tá vendo, né? Quando eu vejo uma pessoa assim, enaltecendo tanto, falando assim, eu sou o maior, eu penso assim, cara, esse maluco é um idiota. Porque se a pessoa depende de ficar só falando que ela é maior, por que eu tenho que, né, seguir essa pessoa, se a pessoa só sabe falar? Pra mim, essa pessoa é uma falastrona. Essa pessoa só sabe fazer isso. Você prova coisas com ações, não com falas. O Aristóteles falava isso. Eu acho que é uma frase do Aristóteles, né? Que você é o que você faz, não o que você fala, né? E a Kátia só sabe falar, uma grande falastrona. Isso também me lembra que normalmente ela só vai em podcast assim, sem desprezar ninguém, mas podcast pequeno assim, e sempre com viés dela. Você nunca vê ela num podcast maiorzinho, ou minimamente um podcast com viés diferente dela. Aí, resultado, só é uma falação sem refutação, sem nada, sem debate. Né? Das coisas dela e tal. E em podcast, ela tá em uma skin mais family friendly, digamos assim, mais amigável, justamente pra atrair mais gente, né? Tanto que você não vê ela sendo tão radical, sendo tão sensacionalista. O podcast ela tá com essa carinha mais moderada pra enganar as pessoas mesmo, pra convencer, né? E eu tava falando é que ela não vai em podcast com pessoas que pensam diferente. E quando ela foi nos Heróis e Mais, e ela só falou coisa sobre lacração, que é o que os Heróis e Mais não gostam, né? Justamente. E depois ela nunca mais tocou nesse assunto. Mas ela só vai em podcast de pessoa que pensa igual a ela, porque se ela é em podcast com uma pessoa que pensa diferente, ela vai ser jantada. Até se for no de outro religioso. Tem vários teólogos aí, tipo, acho que de cabeça vem o Orlando Tostes, né? O Tostes, não sei como é que fala o nome dele. Ele fez um livro sobre cristianismo e cultura, que ele jantaria a Kátia. Qualquer padre jantaria ela. Qualquer frei jantaria ela. Qualquer pastor sério formado em teologia, pelo menos, jantaria ela. Essas pessoas ganham por fugir do debate, sabe? É que assim, na minha percepção, na verdade, você não precisa nem ser muito especializado em religião. Acho que qualquer pessoa já consegue jantar ela. Apenas sabendo as coisas, minimamente das coisas. Ela zeraria a redação do Enem, velho. E também tem uma coisa que quando ela fala de qualquer obra, assim, e ela falar que tem ocultismo e alguém pergunta, ela simplesmente fala, não, é porque tem ocultismo. Ou porque não, apareceu um casal gay por 3 segundos em um episódio. Sabe qual é foda? Depois ela fala que ela não é homofóbica, literalmente. Ela fala... E ideologia de gênero. O que é ideologia de gênero pra ela? A presença de uma pessoa LGBT. Depois ela fala que ela não é homofóbica. Depois ela fala que ela não é xenofóbica. Quando no livro, ela literalmente fala que filosofias orientais são um problema. E ela depois fala que não é xenofóbica. Não, ela é xenofóbica, ela é homofóbica e tem os vídeos antigos dela meio racistas porque ela usa blackface. Ô, Kátia, no meu vídeo eu dediquei um tempinho pra falar do blackface, foi tanto carinho, por que você não mostrou no seu vídeo resposta? Pô, foi com tanto carinho que eu separei aquela parte, assim, era uma homenagem, Kátia, porque foi um trabalho de maquiagem tão bem feito assim, sabe? Tava me sentindo nos anos 30, tá ligado? Você conseguiu passar bem a época, foi todo cuidado. Você não mostrou. Ai, velho. Sério. Pode mostrar não, né? Vai que alguém discorda. Ela tem alergia à discordância. No livro dela, ela fala tanto de vários assuntos. Ela fala de... realmente é uma pluralidade de assuntos muito grande que tem no livro dela. Só que só tem 4 fontes bibliográficas, se eu não tô enganado. Tipo, não tem nenhuma fonte sobre pedagogia direito, não tem nenhuma fonte sobre filosofia, não tem nenhuma fonte sobre esses assuntos. Então, que embasamento que ela teve
pra falar tanta bobagem. Por sinal, tava lembrando aqui, o livro dela é mais R$60, não é? É. E uma coisa que eu já vi gente criticando também é porque ela fala que o livro dela é tão libertador, tão transformador assim. Então por que ela não faz mais barato ou então de graça? E eu também lembro que ela tem um monte de coisa, tem catálogo que ela vende, tem curso que ela vende, o que mais tem é coisa que ela vende. Eu achei isso tão estranho. Kátia, vou dar um spoiler do seu livro, tá, gente? Alerta de spoiler. Vai falar o Sabe qual é final? o final do livro da Kátia? É um QR Code que te redireciona pra um curso dela. Eu não estou zoando. É isso, o final do livro. Ah não. Eu não tô zoando. É isso mesmo, é um QR Code que te redireciona pra curso. E é o livro libertador. Se o livro é tão libertador, mesmo pagando R$60, você ainda tem que ver curso. Depois, é um livro tão libertador que não liberta porra nenhuma. Que pariu. E assim, falando um achismo meu, uma teoria minha, eu acho que os cursos dela não fazem sucesso, porque de uns tempos pra cá ela pegou um curso e disse que quem tem um livro dela ganharia esse curso de graça e coisa do tipo. Eu tenho material de um curso dela. Você já viu ela falando de, eu faço uma lista com conteúdos que você pode e você não pode assistir? Eu tenho. É R$30 o material. Sabe o que é o material? Não, e o pior é que não são R$30 você paga e acabou, não. São R$30 anuais. A cada ano você paga R$30. Salvo comigo, né? É R$30 e é um sumário, né? Ou é um sumário, glossário, não sei dizer, né? Mas é uma lista. Ela fala, é uma análise pedagógica. Eu explico. Sabe qual que é a justificativa dela? Fala. O nome do desenho e do lado, ocultismo. Dá o nome e Uau. ideologia de gênero. É isso. Uau. Dá o nome. Tá lá. Quando muito, ela descreve um pouquinho. Ela fala, tem dois homens se beijando. E ela vem com uns argumentos tipo, veja bem, em podcast já vem falando. Aquele filme do Buzz Lightyear, ele foi banido em vários países. Por causa do beijo gay, porque eles sabem como isso influencia as pessoas. Aí você vai ver os países, é tudo... O Irã. Irã, os países que reprimem as mulheres, que obrigam elas a usar pano na cabeça, né? Não é pano o nome, né? Véu, vamos usar a palavra véu, vai. Um véu na cabeça, que não são democracias. E o foda é que no vídeo resposta, ela fala, não, nós ainda vivemos em uma democracia. E ela cinicamente defende atitudes de países que não são democracias. Eu já vi ela até defendendo algumas atitudes da China, né, de internação de jovens. Ela defende esses países que são contra os direitos básicos dos cidadãos, né, de liberdade e tal. E depois ela vem falar de democracia. É uma coisa que eu cheguei a ver que me deixou um pouquinho curioso. É porque normalmente ela fala que adolescente pode ter celular antes dos 16 e coisa do tipo. Mas quando veio aquela medida de proibição de celular nas escolas, ela foi a primeira a chiar falando, não, que adolescente não pode ficar sem celular nessa escola, que isso é errado e que não sei o quê. É que eu já vi ela em podcast, ela falando que os adolescentes de hoje em dia sabem nem descascar uma batata, ela falando que tem as indicações, né, de pediatria, né? E existe mesmo essas indicações de quando a criança pode ou não pode usar o celular, né? Foi aí que eu descobri que a filha dela não tem celular, né? E ela fala que ela vai contra algumas coisas desse instituto de pediatria. Ela fala tipo, não, com essa idade ainda não pode usar. Que embasamento ela tem pra falar isso, né? Embasamento, tipo, ela generaliza, ela pega um caso e generaliza pra todos. Então, né, se você ver, por exemplo, o perfil dela, você vai ver que tem postagem dela onde ela fala muito mal do Paulo Freire, né? E esse pessoal que... eu não sou de esquerda, eu não sou de direita, eu só acredito nos meus princípios mesmo, né? Nas minhas análises, na minha ótica, não sou muito preso à ideologia, mas é perceptível que esse pessoal de direita, extrema direita, né? Odeia o Paulo Freire, gratuitamente, e é só aqui no Brasil. E você vai ver, por exemplo, o que a Kátia fala do Paulo Freire, você vê que é o clichê de, meu Deus, é progressista, meu Deus, é marxista. E tem uma postagem dela, onde ela faz uma citação do Paulo Freire, onde ela fala que ele, naquela citação do livro dele, ele tá falando de destruir família.
dos filhos se libertarem dos pais. Só que você vai ler, ele não tá falando nada disso. Pra pessoa entender aquele trecho do Paulo Freire, a pessoa tem que ter uma base filosófica, porque ele usa termos, eu vou te mostrar depois esse trecho, tá? Ele usa termos como totalidade, que quem usa é o Henrique Dussel, principalmente, né, na filosofia da libertação, que eu gosto muito desse filósofo, Dussel. E usa termos filosóficos que uma pessoa, ignorante entre aspas, eu sou ignorante em várias coisas, tá? Eu não sou sábio de nada, por isso que eu leio, né? Porque eu não sei de nada, né? Eu reconheço que eu sei de porra nenhuma e vou atrás, pelo menos, diferente desses pais aí que vão atrás de, né? Qualquer filho da puta na internet, né? Mas assim, eu li aquele trecho e tá falando justamente que as relações com a totalidade afetam as relações em casa. Se um pai, uma mãe vive uma relação autoritária com a totalidade, que digamos assim, a sociedade ao todo, essa relação autoritária vai ser espelhada na família. É isso que ele tá falando. Ele não tá falando dos filhos se libertarem dos pais, né? Ele tá falando de romper esse ciclo aí, mas esse ciclo é com a totalidade, não é, né, família. E até um dos princípios do método Paulo Freire é acabar com aquela linha de raciocínio do professor falando a verdade absoluta. Ele quer que o aluno ele debata, que ele tenha uma opinião própria. A reflexão, né, o pensamento crítico, né? E por sinal, no vídeo resposta, ela fala, não, você chamou meus públicos de gado, ele está insinuando, eu não tô insinuando, eu tô constatando mesmo, tá? São tudo gado, tudo uns alienados, tá? Tudo uns mentes sequestradas, tá? Eu repito e reintegro, tudo gado mesmo, tá? Eu não me arrependo de nada que eu disse naquele vídeo. O Paulo Freire, ele incentivava o pensamento crítico justamente para as pessoas se oporem a modelos autoritários. Tipo, pra pessoa conseguir identificar e falar, isso aqui tá errado. E a própria Kátia, ela fala de doutrinação, que o Paulo Freire faz doutrinação, mas no livro dela tem o trecho onde ela literalmente fala de moldar pensamento. Ela literalmente fala que a forma como moldamos o pensamento das outras pessoas vai decidir o futuro da humanidade. Algo assim que ela fala no livro. E é o Paulo Freire que manipula, né? Não, é porque a única doutrinação que pode é a dela, só ela pode doutrinar. Paulo Freire era cristão, tá? Só pra falar, ele era católico. Não sei se que a Kátia, assim, ela tem meio que um preconceito, um receio com o católico, que eu já notei um pouco. Isso aí é coisa da reforma protestante, né? O Martinho Lutero, eu acho que é na tese número 90, por aí, ele fala que você não fazer uma análise racional é literalmente você... É que eu não vou lembrar as palavras que ele usou. É você desonrar a igreja. Tese 90. Reprimir esses argumentos muito perspicazes dos leigos somente pela força, sem refutá-los, apresentando razões, significa expor a igreja e o papa à zombaria dos inimigos e desgraçar os cristãos. É o Lutero que falava isso. Protestante. Ou seja, eu não sei que teologia que a Kátia usa, eu não consigo distinguir porque a igreja dela é batista, mas ela usa estratégias muito neopentecostais. Sei, acho que nem até a Kátia deve ser perdida. Ela fala que as pessoas são perdidas espiritualmente, mas se qualquer pessoa tenta fazer uma análise racional do que a Kátia pensa, a pessoa não vai chegar a uma conclusão, velho. Não dá. E os outros que são perdidos. O que me lembra é que ela subestima bastante a adolescente, que ela tem mania de falar, não, que vocês, otakus, não conseguem ter o discernimento espiritual que eu tenho, então não vão entender o que eu falo. Você já leu O Alienista, do Machado de Assis? Não. No Alienista, do Machado de Assis, tem um médico, que eu não vou lembrar o nome dele. Ele inaugura é uma historinha, mas tem a ver, tá? Vai valer a pena, tá? Ele inaugura a Casa Verde, eu acho que esse que é o nome, né? Que é um hospital psiquiátrico para tratar os loucos. O alienista, ele começa a ver a loucura em absolutamente tudo. Ele interna a própria esposa. Tipo, ele começa a internar as pessoas por motivos banais. E começa a ficar maluco também. Aí chega aqui no final da história, ele vê que, na verdade, ele que era louco.
E ele acaba internado dentro... É spoiler do final, gente, desculpa, mas no Alienista, né, termina com o cara internado no próprio hospital psiquiátrico, porque de tanto ele tentar ver a loucura nos outros, de tanto ele tentar julgar os outros, né, no fim, ele percebe que ele que é o maior louco por fazer isso, né? E a Kátia é literalmente um alienista. Ele é um alienista, velho, na vida real. Não, a Kátia, ela sai falando da galera de esquerda, da comunidade LGBT, dos otakus, dos fãs de Harry Potter, mas percebe que o problema nunca tá nela. Nunca tá nela. Eu assumi meus erros. Meu erro foi usar áudios de vídeos pornôs, foi usar áudio do Carlinhos, foi usar putaria, mas esse erro aconteceu por uma responsabilidade minha mesmo, porque naquele tempo eu não tinha noção, tipo, cara, você tem ideia, depois daquele vídeo da Kátia, o Pai Troll entrou no meu canal, Guilherme Oza conhece meu canal, Sr. Wilson... O Guilherme Oz, mano? Hã? O Guilherme Oz? Putz. No Twitter ele comentou sobre o iceberg, o Sr. Wilson viu o iceberg da mitologia grega, pessoas grandes começaram... O Sr. Wilson já conhecia meu canal antes do Exposed da Kátia, mas tipo, quando essas pessoas, outras pessoas grandes foram entrando no meu canal, eu fui vendo, tá bom, realmente, isso aqui é hobby meu canal, tá? É monetizado, mas é hobby pra mim, eu não ligo de se um vídeo desmonetiza, por exemplo, mas eu comecei a levar mais a sério, né? Tipo, igual o Skylab fala, né? Chamam o Skylab de louco e tudo, mas o que ele falou no Flow é verdade. Vocês acham que isso aqui é um botequim, né? O que você fala aqui repercute lá fora, né? Eu comecei a ter essa mentalidade depois das consequências da Kátia, né? E se eu fosse fazer um vídeo novo sobre a Kátia, eu ia fazer de forma bem sarcástica, porque, porra, é a cara do meu canal, né? Humor sarcástico, humor irônico, assim, né? Mas sem o Carlinhos, né? Ou se usar o Carlinhos, usar de maneiras sutis, né? Sem ser... putaria, né? E uma coisa que ficou repercutindo até ontem foi que ligaram aquele assassinato ao Goulart. Aí eu fiquei pensando, imagina o que acontece se chamam a Kátia pra um documentário, pra uma reportagem, tal qual o Ricardo Chagas. Isso no meu vídeo, né? E o engraçado é que no vídeo de resposta ela fala, isso já aconteceu. E eu fui atrás. Não, ela já foi entrevistada em um jornal? Gente... É assim, vou atrás, né? Fui atrás do jornal que ela foi entrevistada, é na Gazeta Brasil. Eu fui ver a repórter que entrevistou ela. A mulher, literalmente, nas redes sociais é conservadora, cristã, e atualmente ela trabalha em um jornal chamado The Epoch Times. Esse jornal, The Epoch Times, é um jornal que deliberadamente espalha a teoria da conspiração e que é subordinado a uma seita. Eu não tô falando que a Kátia foi entrevistada nesse jornal, que fique claro, mas a repórter que entrevistou a Kátia, cujo nome eu não vou falar aqui, trabalha em um jornal atualmente que é desse. Ou seja, a entrevista que a Kátia conduziu na imprensa foi uma entrevista totalmente enviesada. Totalmente enviesada. E por sinal, eu fui fazer uma investigação junto com um amigo jornalista meu, né? Essa jornalista aí, do The Epoch Times, não é nem formada em jornalismo. Esse é o grande renome da senhora Kátia Alencar. Foi entrevistada em um jornal de extrema direita, em uma entrevista totalmente enviesada, com perguntas idiotas. Pra você ter ideia, essa repórter literalmente perguntou pra Kátia Alencar, você é cristã? Esse é o nível das perguntas, É tipo o Álvaro Borba lá no Meteoro, perguntando se o Arthur Duval é fascista, né? Esse é o nível das perguntas. E é uma entrevista que literalmente é a Kátia falando que ela é perseguida e essa entrevista é na época que ela não era tão grande. Então, o que eu acho que aconteceu? Eu acho que essa repórter já conhecia a Kátia antes e simplesmente usou o jornal como palco para divulgar ela. Foi isso que aconteceu. Esse é o grande renome da Kátia Alencar na mídia. Parabéns. Não, e uma outra coisa que me irrita nela é que ela fica sempre usando um tipo de pretexto, dizendo que não, ela sofre perseguição, que não, cristão sofre perseguição. Ela fez comigo o quê, então? Perseguição. Não. Assim, na verdade, legalmente a perseguição se enquadraria se ela ficasse repetindo, mas ao meu ver... Ela ficou... Você vai ver, por exemplo... Vou dar os nomes dos canais que fizeram. Laques, você...
Mizzy Maria, tem outro canal que é uma voz de IA que fez vídeo dela. Tem um canal de Eu um sei grande influenciador homossexual, Márcio Rolim, que é um influenciador homossexual, né? Que ele fez um vídeo sobre a Kátia também. Que o Mizzy Maria, junto com o Mizzy Maria, né? Que são os que a Kátia mais anda. Mandou direitinha pra eles, né? Nos stories até. Ela tá falando umas coisas, meio que era as trevas que estavam mandando eles contra ela, uma coisa meio assim. Tem embasamento bíblico tão grande que ela não sabe que na Bíblia fala que o inferno tá literalmente vazio antes da volta de Cristo. Esse é o embasamento bíblico dela, né? Que ela não sabe que na Bíblia fala literalmente isso, né? Antes do inferno, tem um outro lugar que aí sim é onde essas pessoas estão, que é esperando pelo julgamento. Mas o inferno em si tá vazio. E essas pessoas acham que o inferno é com Satanás mandando em tudo? Cara, Satanás está no inferno ou vai estar no inferno sendo torturado igual todo mundo. Ele não é rei de nada, velho. Satanás. Esse negócio do diabo ser o rei da mentira, do diabo ser... O rei da mentira até vai, mas tipo, do diabo ser esse bicho aí vermelho, com chifre, é uma construção da Idade Média. Porque a igreja... Olha que interessante, precisou pintar um vilão, né? Pra conseguir atrair mais fiéis, né? Pra fazer as pessoas ficarem na igreja, né? Pra falar, ó, tem esse cara aqui que é muito mal, que é o diabo, né? Que representa todas essas coisas ruins. E não sendo bastante, a igreja, além de precisar pintar o diabo, precisou pintar a bruxa. Por isso que a palavra bruxaria não aparece na Bíblia, porque essa bruxaria que nós temos na cabeça, digamos assim, no conceito popular, é algo humano, é algo criado, né? A feitiçaria que existe na Bíblia e tal é o quê? São adivinhas, são pessoas de outras religiões até, não é esse negócio de bruxinha de conto de fadas, que é inclusive o que a Kátia tenta passar, né? Como se a bruxinha do conto de fadas tivesse alguma coisa a ver com essa bruxa aí da Bíblia, né? Totalmente diferente. Se não me engano, isso foi no podcast que ela foi do Caio, esqueci o sobrenome dele. Ela disse que se você vê Harry Potter, é perigoso você acabar replicando uma magia ali. Como se, você assiste Harry Potter, agora você é bruxo. E aplicar essa lógica, sei lá o que. Doom, você é um caçador de coisa ruim, é o quê? Demônio, que legal. E ela já falou mal de Doom, tipo, vai entender. Doom number 2. Entre nas profundezas. Igual o pastor lá, né? Praticamente fazendo marketing pro jogo. Mas assim, que eu tava falando, tem um filósofo muito bom chamado Humberto Eco. Ele é um filósofo e escritor. E fala que para a ficção fazer sentido, ela tem que pegar, nem que seja de modo inconsciente, pegar elementos da realidade. Por exemplo, em uma obra, você sabe que a gravidade existe, né? Se uma coisa ser jogada, ela vai cair no chão, né? A obra, ela tem que pegar coisas da nossa realidade para fazer sentido. Mas agora o que não pode acontecer é uma pessoa pegar uma coisa de uma ficção e levar para a realidade achando que tá fazendo sentido. É isso que a Kátia faz. Ela faz o processo inverso. Não só ela fazia isso, faz isso, né? O Olavo de Carvalho fazia isso também, né? Por exemplo. Né? Que eu até comentei antes com você do negócio da Pepsi, né? No Fantástico Mundo do Olavo de Carvalho, fetos humanos são usados como adoçante da Pepsi. Sabe o que seria bom pra Kátia? Ela pôr as ideias dela à prova e ir pra um debate com alguém que pensa diferente dela. Isso ia ser maravilhoso. Porque se ela se garante tanto, se as ideias dela são tão verdadeiras, ela ia conseguir desmentir, né, uma pessoa que tá indo contra ela. Eu penso assim, pelo menos, né? E o pior é que se ela fosse num debate, ela não ia debater, ela ia ficar se vitimizando, falando, olha, meu Deus, como sou perseguida, meu Deus, como o cara não segue os valores cristãos. Ia ser tipo o Paulo Cogos lá, né, no Inteligência, imitado com o do Moura. Que assim, eu tenho o livro dela, né, eu não comprei o livro dela, usei a criatividade pra pensar como eu consegui esse livro, mas eu não comprei porque eu não sou louco, né, porque... O livro dela não tem editora. Na verdade, tá lá acreditado Grupo Editorial Q2. Essa editora... Eu joguei o nome dela no site, né? Que consulta essas coisas. E é uma editora que tem uns livros muito chinfrim. Mas o que eu acho que realmente aconteceu é que ela só colocou Grupo Editorial Q2 pra ter alguma coisa.
Não porque teve uma edição de fato. Tanto que o único nome que é citado na ficha técnica do livro é o nome da própria Kátia. Tá literalmente revisão, né? Grupo editorial Q2, mas também tá lá com contribuição de Kátia Alencar. Ou seja, é um livro escrito por Kátia Alencar, revisado por Kátia Alencar, publicado por Kátia Alencar, editado por Kátia Alencar, e ela trata como se fosse uau, é um negócio muito foda, né? Tipo, mas Nossa senhora, mano, trabalho por trás. mas mal teve visões de outras pessoas e tal. Por isso que esse livro tem um monte de informação que é falsa. Tem um monte de mentira naquele livro, como ela fala que Mortal Kombat e Street Fighter é RPG. Sério? Ela fala que Pokémon é um jogo em primeira pessoa, mano. Pokémon, quando muito, é em terceira pessoa. Só tem um Pokémon em primeira pessoa, que é o Pokémon Snap. Pokémon é visto de cima, e quando você vai em batalha, fica nas costas, né? Terceira pessoa. Onde que Pokémon é em primeira pessoa, mano? Até eu, que não sou fã de Pokémon, eu sei disso. Tipo, ela não sabe o gênero do jogo. Ela não sabe nem isso. Sabe? Ela não sabe o que é HP. Ela... Se eu não tô enganado, que eu teria que ver de novo, eu acho que ela confunde HP com dano, velho. Ela fala que o HP é o tanto de vida que você tira do oponente, sendo que é o tanto de vida que você tem. Mano, ela não sabe de porra nenhuma. Ela não sabe diferenciar dano de pontos de vida. Sim, ela não sabe. Essa é a maior autoridade de analisar conteúdo. É que o que ela literalmente ela fala, esses animes são tudo do mesmo pacote, é tudo igual. Ela generaliza, ela não faz análise. Ela fala que é uma análise pedagógica, sendo que na realidade é só generalização, cara. Ela literalmente, ela fala que ela fala dessas coisas orientais no livro, mas ela fala de modo generalizado. Ela fala, são filosofias orientais, mas aí você vai ver, ela tá falando de religião. Então pra ela, religião e filosofia é que ela a vem mesma lá com coisa. aquela desculpa do nada é neutro. É verdade, toda arte é política, toda arte tem a visão do artista nela. Só que o interlocutor, a pessoa que recebe é uma pessoa que tem vivência. Nem a arte e nem o interlocutor é neutro. Os dois não são. Logo, quando você recebe uma arte, por exemplo, eu vejo um quadro lá da Guernica do Pablo Picasso. Nós sabemos o que aquele quadro quer dizer, porque nós temos a história de que é uma guerra, né, e tal. Mas se uma pessoa não tem todo esse respaldo, todo esse repertório, a pessoa vai ver aquele quadro e vai achar, nossa, que negócio bizarro, né, que negócio esquisito. A pessoa vai tentar fazer uma análise racional, vai tentar passar as emoções e não vai conseguir direito, porque é um quadro que não é sobre isso, né. Inclusive, a Kátia, ela fala que ela faz análise sem assistir as coisas, né. Você pode até pesquisar e colocar isso na edição depois, né? Tem um negócio na arte que são as etapas para você compreender a obra de arte. E tem várias etapas. E uma delas é a análise racional, fruição. É impossível você fazer uma análise de uma arte sem assistir. Até academicamente, isso é atestado, né? Então, não sei. É marketing esse negócio que a Kátia faz de falar que ela tem esse método. É achismo. É a justificativa pra ela falar qualquer merda. Sumindo. É tipo o Pesadelo na Cozinha, tá ligado? Que tinha um restaurante lá e o cara falava que ele tinha o melhor hambúrguer de São Paulo, mas tava precisando da ajuda do Jacan. Até parece, né? Mas assim, ele tem o melhor hambúrguer de São Paulo. Aí o Jacan perguntou, quem deu esse título para você de melhor hambúrguer de São Paulo? Ele falou, fui eu. Aí, o engraçado é que o Jacan, ele trouxe o cara que tem o prêmio da Veja de melhor hambúrguer de São Paulo. Pra provar os hambúrguer do cara depois, né? Então, essas pessoas, elas se validam de títulos falsos. Né? Bom, gente, isso aqui virou praticamente um podcast. Mas, assim, espero que com tudo que eu falei tenha ficado claro o meu posicionamento quanto a tudo que aconteceu comigo. Um pouco do que aconteceu depois, um pouco do que aconteceu antes, um pouco do que aconteceu durante, né? Esse transtorno, né, que aconteceu em 2024, né? Em novembro. Bom, eu vou me despedindo aqui. E obrigado, Damasco, por dar esse espaço, tá? E ele provavelmente vai deixar meu canal, né, na descrição, no título, em algum lugar, né, pra vocês acessarem, se gostaram do que eu falei, se querem ver mais coisas minhas,
E é isso, gente. Beleza? Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para quando postar vídeo novo o YouTube notificar. Vão lá no canal principal que eu gravo com isso, vocês com certeza vão gostar. E é isso, fiquem com Deus, falou!